Ok, Apocalipse capítulo 7. Na semana passada nós consideramos o capítulo 6, é uma parte assim, digamos, um pouco mais complicada do livro de Apocalipse, que é a sequência dos famosos selos, trombetas e taças. E na semana passada, quando eu comecei a falar dos selos, eu percebi que pela cara de vocês, né, que vocês estavam na grande tribulação, né? Vocês estavam entendendo nada do que estava acontecendo. E eu, à medida que ia falando, tentando explicar, eu não conseguia. E depois, geralmente, vez por outra, eu gosto de conversar com a minha esposa sobre a pregação e tudo. E ela disse: meu filho, na verdade, naquela hora do selo ali, o negócio ficou meio, né, ficou selado para a gente ficou meio sem entender. Portanto, eu queria, antes de adentrar o capítulo 7, falar do interlúdio que nós encontramos nessa passagem, falar um pouquinho mais sobre os selos. O que nós temos no livro de Apocalipse? A partir do capítulo 4, nós temos uma nova fase do livro. O livro começa no capítulo 1, tem a visão que vai até o 3. No 4, João tem uma nova visão, ele sobe ao céu, tem a visão do trono celestial, e aí tem os 24 anciãos, os 4 seres viventes, milhares de anjos, milhões e milhões de anjos. Uma visão grandiosa celestial. Ele utiliza-se então de vários elementos da natureza, como pedras preciosas, para falar da glória daquele que está no trono. Essa é a cena do capítulo 4. No capítulo 5, então, surge o elemento do livro. Um livro fechado aparece na mão daquele que está no trono. Aparentemente parece que a sua mão está aberta e o livro, que é na verdade um grande rolo, está selado com 7 selos. João chora porque quer ver o selo aberto, ele quer ver o conteúdo do livro. E nós aprendemos que o conteúdo do livro é na verdade o final da história da humanidade, aquilo que Deus tem escrito para o que vai acontecer no futuro. João então chora para que aquilo seja realizado. E ninguém aparece para ser digno nem de tocar no livro, nem de olhar no livro. Então aparece a figura do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Ele aparece, ele rompe na visão, ele toma o livro e então começa a abertura dos selos. À medida que ele vai abrindo os selos, coisas vão acontecendo. Os primeiros 4 selos coincidem com os primeiros 4 cavaleiros do Apocalipse. E aí depois, no 5º e o 6º selo, que estudamos na semana passada também. À medida que nós vamos estudando os selos, a gente percebe algumas verdades sobre eles. Primeira, que eu quero deixar bem claro aqui: os selos são um prenúncio do que nós encontramos no livro. Eu falei isso acho que 7 vezes na última pregação, vou falar mais uma vez aqui. Quando o selo vai sendo aberto, não é o livro que está sendo aberto, é só o prenúncio. E esse prenúncio já é de julgamento. O fato é que quando você lê o livro de Apocalipse, a partir do capítulo 6, você vê que Deus tem preparado para aqueles que habitam sobre a terra, que é essa expressão que usa no livro, né? Para aqueles que não se renderam ao seu Filho Jesus, Ele tem preparado uma série de juízos. Esses juízos são divididos em selos, depois em trombetas e depois em taças. Só que os selos ainda não são nem as trombetas nem as taças. As taças e as trombetas, as trombetas e as taças, elas só virão depois que abrir o último selo. Abre então a abertura dos selos, você tem uma série de julgamentos, juízos, guerras, né? Problemas envolvendo fome. Lembra da farinha que fica cara? A ilustração lá fica muito clara da fome que é gerada pela guerra e do número de mortos que estão envolvidos naqueles juízos de Deus. 1/4 da terra sofre com tudo aquilo. Os juízos, isso é um ponto importante a colocar. Os juízos não são focalizados nos santos. Deus não está julgando os seus santos. Ele está julgando a terra que não o aceitou, que não recebeu o seu filho, uma série de coisas, por não ter reconhecido como Deus. Só que, à medida em que ele pune a terra, os seus filhos também sofrem as consequências. A gente vê isso no 5º selo, quando chegam os mártires no céu, né? E eles clamam ao Senhor: até quando, até quando? Deus, no livro de Apocalipse, em nenhum momento dirige a sua ira para o seu povo. Ele dirige a sua ira para aqueles que não o reconheceram como Deus. O que a gente aprendeu semana passada foi: a paciência de Deus tem limite. E ele então vai lançar os seus julgamentos. Só que nesse ínterim, os santos também sofrem. Então o que você aprende no livro de Apocalipse é que à medida em que Deus lança seu juízo sobre a terra, a besta do Apocalipse, capítulo 13, o anticristo, ele lança sua ira contra o seu povo.
Então nós podemos ser objetos da ira do inimigo de Deus, mas nunca da ira do próprio Deus. Pelo contrário, quando a gente começa a ler o livro de Apocalipse capítulo 7, a gente já leu hoje na leitura, você percebeu que alguns foram selados, foram protegidos. E você vai ver ao longo da leitura, quando algumas trombetas começarem a tocar, Deus vai dizer, não pode tocar no selado, não pode tocar naquele. Nós seremos preservados de algum juízo do Senhor. Deus nunca lança sua ira e seu julgamento contra o seu povo. Quando ele lançou o julgamento dele contra o Egito, ele preservou o seu povo no Egito. Assim será de caráter mais mundial. Aquilo que nós testemunhamos, lendo as Escrituras, no livro de Êxodo, quando Deus preserva o seu povo no Egito e ainda lança punições e pragas, são 10 pragas contra o povo do Egito, Deus preservou o seu povo lá. A mesma coisa vai acontecer para aquilo que Deus tem reservado no futuro. A questão dos selos, não sabemos exatamente se os selos realmente foram abertos. Por quê? As punições, os julgamentos dos selos são muito gerais. É guerra, é fome, é aquilo que Cristo fala no seu sermão escatológico em Mateus 24. Guerra, rumor de guerra, terremoto, fome. Então não fica claro para a gente se isso já aconteceu. O fato é que do começo dos selos até o final do selo, quando você tem o último selo aberto, ou aliás, o 6º selo aberto, o penúltimo selo, você tem os sinais da vinda de Cristo. E aí eu queria de novo chamar a atenção de você para isso. O 7º selo na cabeça do livro de Apocalipse, na estrutura do livro, ele está pressupondo o quê? Todas as trombetas e todas as taças. Por isso que o 6º selo é exatamente os sinais da vinda de Jesus. Os sinais cósmicos que envolvem a lua, o sol, as estrelas caindo, aqueles sinais cósmicos que a Bíblia fala em Mateus 24 e nos profetas do Antigo Testamento. Então, você tem que ter cuidado aqui na hora de tratar e relacionar trombetas com selos. Por quê? Nem sempre aquilo que acontece depois do 6º selo é a sequência do 7º selo. Poxa, como assim? Agora você deu um nó na nossa cabeça. Porque na sequência cronológica, o que é o 6º selo? Os sinais da vinda de Jesus. O 7º selo é o quê? Trombetas e taças. Ok? Então muita coisa das trombetas da taça vai acontecer concomitante aos outros selos. Por quê? Porque quando você começar a ver as taças e ver não diria taças, mas as trombetas, você vai ver que muitos juízos acontecem ali antes da vinda de Jesus. Quando você abre o 6º selo, o que você espera que aconteça? Logo em seguida, que Jesus venha. O 6º selo não é o sinal da vinda dele. O 7º selo deveria ser a sua vinda. Só que nós sabemos que ainda restam trombetas e taças, que está pressuposto ali. O interlúdio, o que acontece aqui no capítulo 7? Então nós temos uma sequência de selos, trombetas e taças. Entre o 6º selo e o 7º selo, o autor faz um interlúdio, ou seja, um intervalo entre os dois. Tá? Isso acontece entre o 6º selo e o 7º selo, e entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. O autor dá uma parada para ele então fazer um interlúdio, ou um intervalo, ou um parêntese, para então mostrar vamos falar um pouco sobre os personagens daquele período, quando os selos serão abertos, quando as trombetas serão tocadas, e os males que vão acontecer, os personagens e os eventos que vão acontecer. Aqui, o foco do autor são nos santos de Deus. A pergunta que fica é, vai abrir o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º, o 6º selo? E a pergunta que alguns poderiam fazer é, poxa, e os santos de Deus? E aqueles que amam ao Senhor? Deus vai derramar juízo sobre a terra, Deus vai derramar punição sobre a terra. Fica claro que quando a gente chega no selo é brinquedo na frente das trombetas, e trombeta é brinquedo na frente das taças, porque há uma linha de intensidade de juízo. Deixa eu dizer uma coisa para você, não sai daqui essa noite sem saber disso. O mundo está querendo te iludir, achando que as coisas sempre vão dar certo,
que Deus é bom, e realmente Deus é bom, mas só que quando alguém diz que Deus é bom, a visão dele de bondade é bem diluída e bem fraquinha. Aquela visão de um Deus assim, né, que, sabe, aquele pai tolo, né, que faz tudo que o filho quer, né, o menino corre, o menino faz o que quer e o pai não dá um carão, não dá uma sola boa no menino. E alguns acham que Deus é assim, né, que Deus é passivo, sabe, é frouxo. Se você ler 3 páginas da Bíblia, você vai ver que Deus não é assim. Deus tem preparado para esse mundo que o rejeitou, que o humilhou, que o renega constantemente, uma série grandiosa de juízos que ele chama de selos, trombetas e taças. E a pergunta que nós cristãos podemos fazer é: o que vai acontecer comigo nessa história toda? Né? Já que Deus tem preparado uma série de juízos para a terra, juízos cósmicos inclusive, o que eu tenho a ver com isso? Então ele abre um parêntese para falar exatamente disso. E os santos? E aí, vamos lá então. E o que é interessante é que quando você lê o capítulo 7, é como se ele desse uma recuada nos selos. É como se ele dissesse assim, peraí, deixa eu parar um pouquinho aqui. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Antes de abrir os selos, Deus vai fazer um outro tipo de selagem, vamos dizer assim. Ok? Então ele vai dar uma recuada e vai dizer: calma, eu falei dos selos, falei dos 6 selos. Vou voltar um pouquinho. Antes de Deus abrir os selos do livro, ele fez algo diferente. Ele selou um grupo para eles. Os 144 mil, né? E a pergunta que fica é: quem é esse 144 mil? É uma pergunta que muitos fazem até hoje. A gente está querendo responder esse negócio. Vamos ver se a gente consegue hoje. Versículo 1 diz assim: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Isso não necessariamente implica que a Bíblia acredita que a terra é quadrada, porque nós temos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e nem está dizendo que a terra é quadrada, porque tem 4 cantos. Retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dada a ordem para danificar a terra e o mar. Então há uma ordem clara de Deus aos seus seres angelicais para trazer um juízo, um dano às pessoas. A gente sabe, lendo o livro de Apocalipse, que parte desse dano que Deus vai promover na humanidade envolve a criação dele, né? Ele vai primeiro na 4ª parte, depois uma 4ª parte, uma 3ª parte, depois inteiro. Ele vai mexendo com os mares, com as águas. Foi assim que ele fez com o povo do Egito, é assim que ele vai fazer com o mundo todo. Mas ele dá uma segurada, ele diz assim, a quem havia se dado o poder para danificar o mar: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então há um selo aqui que é colocado na testa daqueles que são do Senhor. Geralmente quando você lê o livro de Apocalipse, a turma geralmente pergunta da marca da besta, né? A marca 666. Pastor, o que é a marca da besta? Deixa eu falar uma coisa para você. Antes dessa marca aparecer, aparece uma marca aqui. Aparece um selo aqui, que é colocado onde? Na testa dos servos do nosso Deus. Claramente, nós estamos dentro de uma literatura apocalíptica que é marcada pela riqueza de quê? Símbolos. Claramente Deus não colocou um selo literal na testa de ninguém. Se esse selo dos servos do Senhor é espiritual, por que cargas d'água o outro selo vai ser literal? Aí fica o pessoal maníaco na internet, achando que o selo, a marca da besta, é um chip que vão colocar na testa, que é um não sei o que vai colocar na mão. Querido, essas marcas são espirituais. Então para de neura com esse negócio que tem, né? É um chip, né? É uma cápsula que coloca na testa e na mão. Deus, antes de qualquer coisa, sela o seu povo. Então, antes dos anjos serem dados a ele a possibilidade deles trazer dano à terra, isso que Deus vai fazer, trazendo seu juízo à terra, ele diz: espera aí, eu vou reservar, selar um grupo meu. O que é selar? Selar tem a ver com guardar também, nos remete a valores de proteção também.
Então o que Deus está dizendo, ele sela um grupo para proteger esse grupo. Antes dele derramar o seu juízo, Deus diz: eu sei quais são os meus, eu vou guardar os meus. Ele diz: então ouvi o número dos que foram selados. Qual o número dele? 144 mil, de todas as tribos de Israel. E aí vem o negócio, começa. A gente já encontrou um número aqui. Eu sou tendencioso, e aí cada pessoa tem uma forma de entender, mas eu sou tendencioso a, quando eu vejo o número em Apocalipse, a minha tendência é sempre vê-lo de forma simbólica. Aqui nós temos uma mistura aqui, porque geralmente número, o pessoal gosta muito de trabalhar com soma, multiplicação. Por exemplo, a gente passou pelos 24 anciãos quando chegou no capítulo 4. Alguns dizem: não, 24 anciãos porque é 12 mais 12. Para mim, 24 anciãos é 24 anciãos. Agora aqui é diferente. Aqui não é 144 mil, aqui é 12 vezes. Ok? Então aqui eu não estou inventando que 144 mil é 12 vezes 2, porque 144 mil também é 44 mil mais 100. Não é? Porque o pessoal gosta de manusear os números, mas aqui nesse caso não. Aqui claramente é 12 vezes 12. E a pergunta que fica é: poxa, que grupo é esse aqui de 144 mil? Algumas coisas sobre eles. Eles vão aparecer aqui no capítulo 7 e vão aparecer no capítulo 14, já no monte com o Senhor Jesus. Eles são selados, ou seja, eles recebem uma proteção, e é nos dado o nome de várias tribos, como a gente já fez na leitura aqui. O que é interessante é que, quando você começa a ver a lista das tribos de Israel em todo o Antigo Testamento, nenhuma lista bate com a outra. A sequência não é a mesma, os nomes não são os mesmos, são mais de 20 listas e elas não batem uma com a outra. Quando você começa a ver as listas das tribos de Israel no Antigo Testamento, uma lista me chama a atenção, que é em Ezequiel 48, quando ele fala do povo que será salvo nos últimos dias. E é interessante que aquela sequência de tribos lá não aparece aqui. A pergunta que fica é: esse aqui são números literais? Ou seja, são 144 mil pessoas mesmo, indivíduos mesmo, de cada tribo. Eu sou tendencioso não, né? Eu vou ser mais taxativo aqui, né? Eu tenho certeza de que não tem nada a ver com isso. Primeiro, a sequência aqui de tribos. Quando nós estudamos um pouco da história de Israel e chegamos, por exemplo, na invasão dos assírios, o que a gente aprende lá? Quando os assírios invadem Israel, a parte de cima de Israel, as 10 tribos do norte, o que nós encontramos? O povo se misturou. Então o que restou de Israel em termos de tribo mesmo foram duas, basicamente: Benjamim e Judá, na parte do sul. Hoje, nos dias de Jesus, e nem hoje, ninguém sabe quem é da tribo de Dan, de Ruben, de Gad, porque essas tribos simplesmente foram exterminadas. Segundo ponto aqui, esse é um grupo que eu não entendo ser necessariamente somente de judeus. Quando você lê o capítulo 2 do livro de Apocalipse e o capítulo 3, a gente viu quando Jesus escreve as cartas às igrejas, ele fala de um grupo de pessoas que se diziam ser judeus, mas na verdade não eram. Para a literatura que nós estamos lendo dentro do livro de Apocalipse, ser judeu não necessariamente é ser alguém que nasceu de um outro judeu. Para o livro de Apocalipse, principalmente no capítulo 2 e 3, o judeu que é verdadeiramente judeu é aquele que é descendente de quem? De Abraão. E o que é um descendente de Abraão? É aquele que age como Abraão agiu. O que é um descendente? É um filho. E o que é que um filho faz? O que o pai faz. Hoje na nossa cultura não é assim, né? O pai é carpinteiro e o filho, sei lá, é outra coisa. Mas nas escrituras, no mundo antigo, o filho faz exatamente o que o pai fazia. Quando o filho chegava aos 12 anos de idade, mais ou menos, na cultura de Israel, eles então assumiam a responsabilidade e o pai que passava então aquela profissão para o filho. Então quando o cara disse: eu sou filho de fulano, então você faz isso. É por isso que Jesus diz: vocês na verdade não são filhos de Deus, são filhos do diabo, falando com os fariseus. Por quê? Porque eles faziam as obras do diabo. Por isso Jesus chamou eles de filhos do diabo. É por isso que nas bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Porque como filhos de Deus, eles são como Deus, promovem a
pais. Então aqui, na verdade, não são necessariamente judeus, são descendentes de Abraão. E nós temos um simbolismo, na verdade, do povo de Deus. O número 12 é um número muito forte para o povo de Deus. Quem sabe, se você leu a Bíblia, né? Se você está na alfabetização da Bíblia, você sabe que eram 12 tribos que formavam o povo de Israel. E quando você chega no Novo Testamento, são quantos apóstolos? São 12. Então claramente o número 12 nos remete a valores do povo de Deus. O povo de Deus foi formado em 12 tribos, e a igreja de Cristo está fundamentada nos apóstolos, que eram 12. Claramente aqui é uma figura 12 vezes 12 do povo de Deus, descendentes de Abraão, ou seja, que agiram como Abraão. O que foi que Abraão fez? Ele confiou na promessa de Deus. Portanto, uma coisa que a gente vai aprender aqui: esses caras foram selados, protegidos da ira de Deus futura, não porque eles passaram por um concurso, porque eles fizeram testes e testes. Aí, depois de 6 meses de avaliação, que chegamos à conclusão: você vai receber o selo de Deus. Eles receberam o selo de Deus porque eles agiram como seu pai, não confiaram em si próprios, confiaram em Deus. Então não há mérito nesses selos aqui, nenhum. Continuando, quando chega no versículo 9, ele diz assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão. E aí o texto basicamente é dividido nessas duas partes. Primeira parte, ele vê quantas pessoas? 144 mil selados. Na segunda parte, ele vê uma grande multidão. Ele já está no final da história. Então, o que eu consigo ver aqui versículo 1 a 8 é a preservação do povo de Deus. Versículo 9 a 17, a recompensa daqueles que perseveraram até o fim. São duas visões do mesmo povo. Ora o povo é representado pelo número de 144 mil, ora esse povo é descrito como uma grande multidão. Então não se apegue ao número 144 mil. Esse grupo dos preservados aparece no final como pessoas que foram perseveraram até o fim, mesmo sendo perseguidos, ultrajados. E você vai ver o resultado disso. Versículo 9. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono. Essa frase é maravilhosa, daqui a pouco eu vou falar. E do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Se alguém gosta aí, né? Ou Palmeiras. Ok? Quem lê, entenda. Versículo 9. Eles estão em pé diante do trono. Toda versão diz isso, em pé diante do trono. Não, versículo 9, Natan. Diante do trono, em pé diante do trono. Todas colocam assim? Versículo 9 no final, Marcão. E então tem o quê? Não, mas antes. Em pé. Nem nada, não tem nada de. Nem diante do trono. Então pronto, diante do Cordeiro, em pé diante do Cordeiro, na sua saia diante do Cordeiro. Lê o teu versículo todinho, Marcão. Depois dessas coisas, ele eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Essa expressão que ele traduziu, diante do trono e perante, são duas expressões diferentes. Ok? Que na minha ele colocou em pé. Ok? Essa palavra aí, palavra do versículo do capítulo 6. Olha a pergunta que ele faz no capítulo 6. No finalzinho, quando ele fala da volta de Jesus, ele diz assim, pois chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá? Na sua versão tem o quê? Suportar, subsistir. Uma outra forma é: quem poderá ficar em pé? Quem pode ficar em pé quando o Cordeiro vier? Quem poderá ficar e sustentar-se quando o Cordeiro vier? O que a gente aprendeu na semana passada é que aqueles que não se entregaram a Jesus, na hora em que Jesus vier, eles vão se borrar de medo.
Vão querer que as pedras o cubram, escondam da presença do Cordeiro de Deus. Quem pode ficar em pé diante de Deus? Resposta: esse grupo aqui pode. Esse grupo aqui fica em pé diante do Cordeiro. E clamavam em alta voz. Esse grupo que está em pé diante do Cordeiro, que é salvo do Senhor, o que eles dizem? A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. A salvação pertence a quem, irmãos? A Deus. Como é que você pode dizer que precisa de salvação e quer trazer glória para você? É como o cara morrendo afogado, querendo dizer: pois eu quase morri afogado, mas olha, graças a mim mesmo, eu estou aqui. Você estava morrendo afogado? Não está. Porque quem está morrendo afogado não tem estrutura nenhuma. Tem que ter alguém para arrastar de lá, tirar de lá. E quando alguém passa por uma experiência dela, diz: essa pessoa me salvou, essa pessoa me tirou da situação de morte. Salvação é muito mais além do que tirar alguém da água, é tirar alguém do lamaçal do pecado, da condenação eterna. A salvação é de Deus. Portanto, essas pessoas que estão agora diante do Cordeiro, diante do trono, elas estão não por causa dos seus méritos. Elas não chegaram lá por causa dos seus méritos. Elas não chegaram lá dizendo: poxa, depois de tantas rezas, depois de 40 milhões de terços, agora eu estou aqui porque Deus me ouviu porque eu passei fome, porque eu fiz aquilo ali, porque eu fiz aquilo outro, porque eu fiz uma promessa, porque eu fui até não sei aonde. Cara, nada disso te faz permanecer de pé diante de Deus. Não, mas você não sabe, eu doei meu rim. Eu doei uma parte do meu fígado. Eu doei todos os meus bens. Nenhuma obra sua pode suplantar a ira do Cordeiro. Nada, a não ser o próprio Cordeiro. A salvação não pertence a você. Não é você que tem que procurar a salvação. Não é você que vai alcançar a salvação. Ela te alcança. A salvação é do nosso Deus. Pertence a quem? A Ele. Não tire essa glória de Deus. Quantas pessoas têm tirado essa glória de Deus e dado a outras pessoas? Impressionante. Nós somos cristãos protestantes. Nós entendemos que a figura de Maria é uma figura importante nas Escrituras. Está lá. Ninguém vai negar isso. Mas poxa, na semana que alguns dizem que é a Semana Santa, sabe? Nem na Semana Santa, né? Quem morreu na cruz, afinal das contas? Para a teologia católica, Jesus e Maria, sabia? Ele estava na cruz, mas ela estava lá embaixo sofrendo. E o sofrimento dela juntou com o dele. Você lê isso nas Escrituras? A glória da salvação é do Cordeiro. Qualquer analfabeto bíblico sabe que esse Cordeiro aqui é quem? Que é Jesus. A salvação pertence a Ele. É dele. Não somente dele, é dele somente. Poxa, é tão claro. Só há um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, o homem. A glória, a salvação pertence somente a Ele. Não é que crente é chato, não. É porque a gente gosta de ler a Bíblia de vez em quando. Versículo 11. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Quando você entende salvação, você adora a Deus. Você ama Ele. Toda a sua força, tudo é voltado para Ele. Você não consegue enxergar 1 milímetro de nada se você não relacionar Ele a Deus. Tudo é relacionado a Ele. Cada alimento, cada grão de arroz. Inclusive para os jovens que reclamam, cada grão de arroz que você rejeita
também. Tudo que Deus tem nos dá. O cristão, ele observa tudo, ele não deixa de relacionar tudo com Deus. Toda a glória é para Ele. Então, um dos anciãos me perguntou, essa pergunta que o ancião fez para ele, eu acho que nós já tínhamos feito quando começamos a ler, né? Quem são esse pessoal aqui, né? Quem são esses que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Respondi, Senhor, tu sabes. Pergunta de João, né? Aliás, a resposta de João, quem é esse aí? João disse, o senhor está sabendo aí, eu estou por fora. Ele disse, esses são os que vieram da grande tribulação. A expressão grande tribulação tem sido muito utilizada no meio evangélico para falar de um período que alguns chamam do próprio Apocalipse, quando Deus derramar toda a sua ira em selos, trombetas e taças. Então alguns acham que o Apocalipse é isso, selos, trombetas e taças, e esse período é chamado de grande tribulação, e alguns até dão um número de anos para isso, são 7 anos. O que eu posso dizer é que essa expressão não dá base para isso, que a expressão grande tribulação não é uma expressão técnica, que sempre que fala grande tribulação, sempre quer dizer esse período. Se é que esse período é de 7 anos mesmo, eu acho que não. O fato é que Deus tem preparado um período de dor para o futuro. E esse grupo de pessoas passou pela tribulação. Tribulação essa não gerada por Deus. Deus não lança juízo sobre o seu povo. Tribulação essa gerada pelos inimigos de Deus, pelos personagens que vamos aprender no capítulo 13, no capítulo 12, o próprio diabo, a besta, o anticristo. Todas essas figuras vão promover sofrimento ao povo de Deus. Parece que a visão de João aqui está lá no final. Ele, antes dos selos serem abertos, ele vê um grupo de pessoas sendo seladas. É o povo de Deus sendo protegido do que virá, da sola que virá. Eles então passam por muita tribulação, por muito sofrimento. No final, João olha para eles, olha lá eles. Eles são vestidos de branco. E lavaram as suas vestes e alvejaram aonde? No sangue do Cordeiro. Acho bonita essa imagem. Os santos almejam as suas vestes aonde? No sangue do Cordeiro. Sangue alveja alguma coisa? Sangue encarde todas as coisas. O sangue de Cristo nos limpa de todos os pecados. Isso é uma informação escandalosa. Escandalosa. Não é todo mundo que quer engolir um negócio desse, não. Peraí. Quer dizer, o sangue de Jesus agora me purifica de todo o pecado. É uma coisa que eu aprendi quando eu estudei um pouco sobre espiritismo. Se você estudar bem um espírita, observe um espírita. Se você conhece alguém que é espírita, ou se você já pensou no espiritismo, perceba que o espírita ele não trabalha com perdão. Para ele não tem perdão as coisas. Por quê? Porque o cara tem que pagar na outra vida. Não tem perdão para ele. Não existe perdão. No cristianismo, o perdão é dado a nós por meio do sangue do Cordeiro. Nota que a participação dessas pessoas aqui na cena é trazer roupas sujas. A nossa participação na cena, se somos parte desse grupo aqui, o que é que alguém de roupa branca diante do Cordeiro faz? Traz as roupas sujas. É isso que nós podemos fazer diante de Deus, apresentar nossas roupas sujas para Ele. Não tenta chegar com roupinha alvejante, não, que não dá não. O alvejar do teu legalismo não faz com que tua roupa fique branca. Tá? Se tu der 10 voltas de joelho em qualquer lugar, isso não vai limpar a tua roupa não. As intenções do teu coração ainda estão lá. O que limpa a nossa veste então? O que me limpa diante de Deus? O que me faz dizer, poxa, eu estou limpo diante do Senhor? São minhas obras? São aquilo que eu vinha fazer? É o sangue do Cordeiro. Essas pessoas vieram de um período de grande tribulação, mas eles preservaram. Por isso que eu acho que esse grupo é o mesmo 144 mil. 144 mil é um grupo separado por Deus antes dos selos abrirem, e no final você tem um resultado. Olha o que deu. O pessoal sofreu, morreu
e está diante de Deus. Ou seja, a proteção que Deus nos dá e nos promete não é que Ele está dizendo, eu vou te dar uma proteção que você, como diz os macumbeiros, né, vai ter um corpo fechado. Deus não te promete isso. Ele promete guardar o teu coração e a tua alma, não promete guardar você de sofrer. Porque nesse grupo aqui dos selados, eles foram selados, mas por serem selados não quer dizer que eles não morreram. Ser selado é ser protegido para perseverar até o fim. Mesmo que me torturem, mesmo que arranquem meu braço, como aqueles irmãos foram torturados, né? E foram executados na beira da praia, né? Aqueles lá, foi no Egito aquele ali? Não lembro onde foi, não lembro agora. Foram 21, né? E eu não vi a cena porque eu não gosto de ver esse negócio de execução, cortar a cabeça. Eu não gosto desse negócio, não é a minha assim de ficar vendo isso. Mas o pastor Magno viu e disse para mim que cortaram, né? Depois colocaram a cabeça dos caras nas costas de cada um deles, e que um deles estava louvando a Deus antes de ser executado, antes de ter a cabeça cortada. O que leva alguém a louvar a Deus sabendo que vai morrer por causa do amor que ele tem a Deus. Deus o protegeu, Deus o selou e ele não abriu. Mesmo que ameaçasse cortar sua cabeça, ele não abriu. Isso é uma pessoa selada, protegida por Deus. Deus não evitou que ele perdesse a cabeça. Deus evitou que ele se desviasse, que lançasse seu coração para fora dos caminhos do Senhor. E aí vem a parte final do texto, diz assim, ó: e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus. Por que eles estão diante do trono de Deus? Porque eles eram bons, não é isso? Porque eles eram pessoas mais legais do mundo. Em primeiro lugar na prova, só tirava 9 e 10, né? O pessoal do bem, o pessoal de gente boa. Eles estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite, porque eles alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você acha que as suas vestes estão sujas? Elas estão imundas. Você não tem noção de como suas vestes estão imundas. Você não tem noção de como o pecado acaba com a gente. Nós não conseguimos nem enxergar os nossos próprios pecados. Continua. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. É muito linda essa imagem. Para quem não sabe, o tabernáculo era aquela tenda que, né, foi erigida no deserto por Moisés e que simbolizava claramente a presença de Deus. Nós sabemos pelo livro de Apocalipse que no final, quando todas as coisas estiverem consumadas, quando Jesus estiver vindo, estabelecido o seu reino, julgamento, está tudo resolvido, consumado, novo céu, nova terra, paraíso com Deus, nós sabemos que o próprio Deus habitará em nós de uma forma que nunca habitou. A sua presença em nós será grandiosa. É essa a ideia aqui. Ele está pensando lá no final. Ele está pensando que Deus vai estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Ele vai habitar entre eles. Por isso esse grupo claramente é o grupo de todo aquele que é salvo em Jesus, todo aquele que limpou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Por que ele diz isso? Aqui não há garantias, mas muito provavelmente ele está pensando num grupo de pessoas que passou essas necessidades por amor a Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse livro foi escrito no século I, talvez no ano 95 depois de Cristo. Quando foi escrito havia muita perseguição. E lembra, ser um cristão no primeiro século era muitas vezes significar estar desempregado, não ter nenhum tipo de condição de poder trazer comida para casa. E essa frase vale muito para esse tipo de gente, não vale não? Você está em casa, chega em casa, por causa da sua fidelidade a Jesus, você tem que sair do emprego, porque aquele emprego sempre te convida a ser uma pessoa corrupta.
E você deixa aquilo. E você sofre as consequências disso. E aí a palavra vem dizendo assim: eles nunca mais terão fome. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o cordeiro que está no centro do trono, eu acho bonita essa imagem, será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Essa imagem vai aparecer lá na frente, não é isso? Quem já leu Apocalipse, capítulo 21 e 22, Novo Céu e Nova Terra. Não haverá mar, e Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Para um cristianismozinho água com açúcar, que ninguém chora nada, né? O único choro que alguns crentes têm é porque não tem o que quer, né? Aí começa a chorar. Eu não tenho aquela roupa que eu queria, né? Eu queria tanto ir para o shopping e não tenho dinheiro. Ou eu queria comprar aquele computador e não posso. O choro de muitos cristãos é esse. Não é esse choro que ele está falando aqui. É choro de fidelidade. É choro de pessoas que amam a Deus e sofrem por amar a Deus. Ele está dizendo: essas pessoas terão suas lágrimas enxutas pelo próprio Deus. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. E a figura do pastor é maravilhosa. Jesus nos guiará a fontes de água viva. Isso já é real agora. E será plenamente no novo céu e na nova terra. Mas Jesus já é o nosso pastor. E Ele já nos guia para as águas da vida. E Ele mesmo é a água viva. E Ele diz isso: eu vou te oferecer uma água que você nunca mais terá sede. Ele fazia referência a Ele mesmo. Ele é a água que nos dá vida. Então a figura é maravilhosa. Em síntese, o que o texto está dizendo para a gente, a primeira parte: Deus, antes de derramar o seu juízo ao seu povo, Ele guarda o seu povo. Ele sela. E na hora que Ele lança o seu juízo, no final, Ele chega lá e encontra todo mundo com vestes brancas. Perseverantes. Morreram, foram decapitados, sofreram, passaram fome, passaram sede, sofreram com sol abrasador, mas foram fiéis até o final. Por quê? Onde está a explicação disso? O sangue do cordeiro alvejou suas vestes. Deus os selou. Deus os protegeu. Vamos aqui a algumas aplicações, queridos. São poucas, só listei 4 aplicações hoje. Eu acho que o texto, se não está claro, dá para te dar uma noção, pelo menos. Primeiro, as nossas vestes foram alvejadas. A nossa participação nessa cena, como eu disse, é sujar as vestes. Elas foram alvejadas, lavadas por Jesus. Somos salvos por um ato de Deus em nós. É Ele que lava nossas vestes. As figuras de salvação sempre dão ênfase em Deus. É Ele quem nos declara justo. É Ele quem limpa nossas vestes. É Ele quem nos resgata e tira. É Ele quem nos guarda. Todas as figuras de salvação nos levam a Deus. Por isso que na hora de louvar, Ele diz: a salvação pertence a quem? A Deus. O problema é que o ser humano gosta de dividir a glória de Deus com outras pessoas. Longe de nós querer isso. Não divida a glória de Deus com outras pessoas. Com ninguém. As vestes brancas são atos de Deus externos a nós, não atos internos nossos. Segunda aplicação: Deus nos guarda, Deus nos protege. Ele nos protege, mas protege o mais importante da gente: o nosso coração, a nossa alma. Deus nos guarda da ira dele, mas não da ira dos incrédulos. Deus nos guarda da ira dele. Deus não nos guarda de doença. Deus nos guarda da ira dele. Deus não nos guarda da ira daqueles que estão ao seu redor. Deus nos guarda da ira dele. Deus não nos guarda do desprezo das pessoas. Deus não nos guarda de crises familiares. Deus não nos guarda de problemas, de sofrimento e tribulação. Quem são esses? São eles que vieram da grande tribulação. Quem é esse pessoal? São os salvos. Eles estão na grande tribulação. Quer dizer que salvo está na grande tribulação? Claro que está. Deus sempre agiu assim.
Deus nos guarda, mas Ele guarda o mais importante em nós. É triste você ver pessoas reduzindo Deus a um mero caixa eletrônico. Tem gente que trata Deus como um caixa eletrônico. Chega lá, né? Digita a senha certa. Se você digitar a senha certa, o dinheiro sai. Se não digitar a senha errada, dá um erro de senha, você não consegue fazer. Mas se você fizer do jeito certinho, você consegue. Tem gente que trata Deus como se fosse uma máquina de dinheiro, uma máquina de saúde. Está entendendo? Deus não é isso. Deus nos guarda daquilo que é mais importante. Ele guarda o nosso coração e a nossa alma. Ore a Deus para que Ele guarde a sua alma, guarde o seu coração. Porque uma vez que Deus guarda a nossa alma, a gente pode passar por uma série de problemas. Sabe? Eu estava conversando com meu primo hoje, meu pastor. Eu estava dizendo para ele, falando que como hoje está tudo de um jeito, e amanhã, por um ato do governo, por uma questão climática, tudo pode mudar. Eu vejo às vezes, a gente estava conversando, acho que foi ontem, a gente estava conversando ontem sobre, acho que o Hércules estava conversando comigo sobre aquele clube antigo, Riviera, lembra? Nem todos aqui chegaram a conhecer esse clube, mas eu conheci esse clube já em ruínas. Quando a gente foi fazer um batismo lá, né? Não sei se alguns estavam aqui, não sei se o Arthur estava, eu sei que o pastor Velco estava um grupo, e eu não conhecia aquele lugar. Quando eu cheguei lá, aquela piscina, prédios, só em ruínas. Quando eu vejo assim, prédios em ruínas, cidades em ruínas, o que fica claro para mim é, um dia isso aqui era a promessa de, né? Aqui era que a sociedade aquiraizense andava. Aqui era, né? Aqui era o clube, piscinas, apartamentos, era o top, e hoje é ruína. Hoje tem cidades inteiras assim. Irmãos, uma coisa acontece, hoje a gente está numa boa, amanhã pode tudo mudar. Um diagnóstico de uma doença muda tudo, não muda não? Gente, tem que se mudar. Conheci a história de um aluno meu, ele falando a filhinha dele quando nasceu com um problema. Ele mora num outro estado, ele teve que vir para Fortaleza. A vida do cara mudou completamente. Completamente. A nossa vida pode mudar num ato governamental, numa chuva forte. As coisas mudam. Não peça para ser guardado disso. Peça para quando isso acontecer, o seu coração continue guardado, fiel ao Senhor. Deus guarda o nosso coração. Ele não vai te guardar de ter problemas não. Não vem para a igreja aqui dizendo assim, agora eu vou entrar e tudo vai. Não vai não. Tá? Aqui ninguém quer fazer propaganda enganosa para você, não vai não. Mas uma vez que você se aproxima de Cristo, Ele lava as suas vestes, você é guardado. Há um selo que não está aqui escrito, mas está no livro de Efésios. Quando você escuta o Evangelho, o Espírito Santo nos sela, nos guarda. Deus nos guarda. O livro de Judas, não o Iscariotes, né? Mas o livro de Judas nos ensina isso. Deus nos guarda. Ele guarda de várias formas, nos dando conselhos, exortações, admoestações, advertências, por meio de irmãos, por meio de sinais cósmicos. Ele está nos guardando, mandando mensagens constantemente para nós. E quando vem um diagnóstico negativo, uma doença, um problema, é uma mensagem de Deus nos guardando. Não fique surdo e insensível ao que Deus tem falado a nós. Ele tem nos guardado. Terceira aplicação. No último verso do capítulo 6 a gente leu, né? Quem poderá suportar ficar diante da ira do Cordeiro? Quem poderá? Quando eu era pequeno, eu não fui criado com a presença do meu pai. Então, eu não tinha noção do que era ter assim um homem iracundo, um homem com ira. Até porque eu morava, o homem que tinha na minha casa era o meu avô. Ele era um cara assim super light, né? Que entrava em casa, saía. Então eu não lembro do vô com raiva nunca. Você imagina um negócio desse? Você imagina o cara conhecer uma pessoa e você nunca testemunhar um cara com raiva? Meu avô era assim. Meu avô Paulo era assim. Ou seja, todo dia aquela, né? E tal, no meio da rua, curtindo com a galera. Tá entendendo? A vida dele ali, tranquilo. Então eu não tinha noção do que era alguém irado. E eu fui morar um tempo com meu pai.
E eu vi meu pai uma vez irado. E aquilo me assustou muito. Eu nunca tinha visto um homem irado, descontrolado. Imagina o cordeiro. Eu fiquei assustado com meu pai irado. Quem poderá ficar diante do Deus poderoso irado? Não dá. Eu já vi muita gente irada que me assustou quando estava irado. Deus é irado. Ele está irado. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz para ele: a ira de Deus se revela dos céus contra a humanidade. E nós podemos ver claramente, porque a gente esquece um detalhe de Romanos capítulo 1. Os pecados que as pessoas cometem não somente geram a ira de Deus. Os pecados que as pessoas cometem já são a própria punição de Deus para as pessoas. Pega alguém que está atolado na vida de pecado, você chega para o cara e diz: cara, você não quer sair dessa vida não? Eu até queria, mas eu não consigo, cara. Lembra da gente evangelizando lá no Zé de Alencar, né? O cara disse: cara, eu queria passar 5 dias sem usar crack. 5 dias. Aquilo não somente é um erro, mas pode ser também a própria punição para ele. Deus está irado. Eu posso ver a ira de Deus, em mim, em várias pessoas. Eu posso ver a ira de Deus constantemente, mas um dia a ira dele será sem igual. E a pergunta do capítulo 6 é: quem poderá ficar em pé diante dele? Ninguém, a não ser aquele que lave nas suas vestes no sangue do Cordeiro. Aí você vai poder ficar, sim, os guardados por Deus. Por último, queridos, convite para você que não se rendeu a Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você bem clara, bem direta. Não há. Eu sei que o mundo que você vê é mundo plural, né? Tem shampoo para cabelos enrolados, né? Cabelo liso, seco. Tem creme para a pele seca, né? Tem maquiagem para pessoas morenas, orientais. Tem macarrão enrolado, forma de bolinha, parafuso. Tem arroz branco, arroz preto, feijão mulatino. Você vai no supermercado, você encontra vários tipos de comida de cachorro. Roupas, sempre é tudo muito plural. Mas quando o assunto é salvação, não é plural não, viu? É singular. Só por meio do sangue do Cordeiro. Não tenta lavar tuas vestes em outro canto, não. É só em Jesus. Só nele que você tem as suas vestes lavadas. Não tenta lavar tuas vestes tentando ser uma pessoa legal. Você não vai conseguir. Não tenta lavar tuas vestes sendo a melhor mãe, o melhor pai, o melhor filho do mundo. Você não vai conseguir. Lava tuas vestes do sangue do Cordeiro. Como é que eu faço isso? Está muito metafórico para mim. Não estou acompanhando o raciocínio do Senhor, não. Está muito metafórico. Como é que eu vou lavar minhas vestes? Em outras palavras, nós somos pecadores, sujos diante de Deus, e precisamos de outra pessoa que não nós, que faça o trabalho para nos limpar. Esse alguém é Jesus. Nós estamos essa noite aqui por causa dele. Só por causa dele. Nós o amamos tanto. E é um testemunho dessa igreja para você. Nós o amamos tanto que entregamos a nossa vida para ele. Nós o amamos tanto porque ele limpou nossas vestes, que tudo agora gira em torno dele. E não é sufocante, viu? A nossa mente não passa 5 minutos sem pensar nele. A gente não consegue desatrelar nada dele. Por isso que é chato conversar às vezes com a gente, porque a gente só quer falar de Deus, de Jesus. Porque para a gente tudo gira em torno dele. Ele está no centro, no meio do trono. Ele governa todas as coisas. Ele tem um livro na mão. Ele abre os selos. E eu acho que é o mais absurdo de tudo isso. Ele está disposto a limpar suas vestes gratuitamente. Ele não quer nenhum esforço seu. Ele não quer. Ele não quer que você se esforce para isso. Ele só quer que você diga assim: eu confio completamente em ti. E isso, segundo as Escrituras, é não fazer nada.
que eu percebo das Escrituras é que para não ser salvo, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que rejeitar esse convite. Mas para ser salvo, você não precisa fazer nada. Basta você confiar, entregar-se completamente. Sabe, a palavra talvez que eu queria melhor expressar a ideia de fé é se lançar, se entregar, parar de lutar e dizer: a minha vida agora é tua, toma de conta, lava as minhas roupas, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Você que é cristão, já entregou-se a Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você: não luta contra Deus, se entrega, se rende. O ato de fé é constante na nossa vida. Renda-se a Ele. Ele vai te limpar, e vai ser maravilhoso quando chegarmos diante dEle, louvar o nome dEle. E nós vamos dizer com muita força: do Senhor é a salvação. A salvação é dEle. Amamos, o guardamos no coração e louvamos ao Senhor. Somos eternamente gratos a Ele. Vivemos por Ele e morremos por Ele. Amém, irmãos? Se nós tivermos a oportunidade gloriosa de morrer por Jesus, que isso aconteça e que nós venhamos a nos entregar. Fazer como Paulo. Ontem, para mim, aquela palavra de ontem foi muito legal. Quando Paulo diz: eu entrego a minha vida, eu exponho a perigo todos os dias. Porque Paulo não era uma pessoa assim reservada com respeito às coisas de Deus. Às vezes eu acho tão estranho quando eu leio aquele versículo. Aí você vai para a igreja, né? Você faz um projeto para a igreja. Aí o cara faz um projeto para todo mundo. Sei lá, a gente vai dar uma vez aqui no dia 21, vai ter um negócio aqui na igreja pra gente fazer. Aí o cara que vem, poxa, tá, é uma coisa maravilhosa e tal. Mas, cara, sabe, reunião de mulheres, né? Vocês têm projetos, as mulheres têm projetos para ajudar a servir e tal. Cara, Paulo se expõe a perigo todos os dias. O que é ajudar no grupo das mulheres? Fica um negócio meio destoado, né? Fica pequeno, fica assim mirrado, né? Eu fico ali nos guardiões, ou eu dou carona. E essas coisas ficam tão pequenas. Eu faço parte do grupo de louvor, eu vim para o ensaio. Né? Tu vim para o ensaio, estou aqui no ensaio. Querido, a glória maior é você se expor a perigos por causa do reino de Deus. E por isso nós morremos. Não importa, porque Deus não prometeu para a gente não vai morrer por Ele. Ele prometeu que vai guardar nosso coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, pelos cânticos maravilhosos. Obrigado pelo grupo de louvor, pelas músicas escolhidas, pelas letras maravilhosas que acabamos de cantar e que nos lembram da Tua glória, de como o Senhor é importante para nós. Aliás, o Senhor é tudo para nós. Obrigado pelo livro de Apocalipse, que nos lembra da Tua proteção, do Teu amor, de como o Senhor nos limpou. Chegamos sujos diante de Ti, imundos, cheios de más intenções, cheios de projetos pecaminosos, visando sempre a nossa própria glória, egoístas. O Senhor nos limpou, o Senhor está nos limpando com o sangue de Cristo. Obrigado, Senhor, por essa noite. Em nome de Jesus te oramos. Amém.